Olá, estamos de volta com mais uma edição do nosso Fala Cinecoff podcast e hoje para falar de um assunto muito importante, principalmente porque a cada eleição, a cada processo eleitoral, a gente recebe, toma conhecimento assim, de uma série de denúncias com relação a assédio eleitoral. Não é isso, André? É isso mesmo, Luciano. Bem-vindo mais uma vez. Hoje nós vamos falar de um assunto extremamente importante e para isso nós temos dois convidados especiais que vão debater conosco esse assunto, assédio eleitoral. Nós estamos recebendo aqui no Fala Cinecoff o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho do Paraná, Dr. Alberto Emiliano de Oliveira Neto, seja muito bem-vindo. E também a doutora Cláudia Honório, coordenadora da Procuradoria do Trabalho em Foz do Iguaçu. Doutora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vindos os dois, para a gente falar de um assunto extremamente importante, Luciano. Por que toda eleição a gente fala da mesma problemática, digamos assim, que é a questão do assédio eleitoral? Por que isso continua acontecendo no Brasil? Cláudio, se você me permite, antes eu quero saudar aqui o Sindicato dos Empregados no Comércio de Foz, né? Sei da importância dessa entidade sindical e sei que vocês têm certamente muita representatividade perante essa categoria, né? E é uma honra, em nome do Ministério Público do Trabalho, que está aqui hoje para falar de um tema tão importante. E é uma honra do sindicato, do Cinecoff, recebê-los aqui para falar dessa temática. Muito obrigado pela presença. Agradecemos a oportunidade de levar informações para a comunidade, um canal muito importante. E realmente esse assunto está em pauta, né? O assédio eleitoral, ele ocorre no ambiente de trabalho quando o empregador tenta de algum modo intimidar ou direcionar ou manipular o voto do trabalhador ou da trabalhadora, ou então de alguma forma discriminar o trabalhador pela sua convicção política. Então esse assédio ele pode ficar mais forte, mais intenso em períodos eleitorais, e é por isso que a gente aproveita a oportunidade para informar, dizer o que o ordenamento jurídico traz a respeito do tema. E é um espaço importante de diálogo. Esse assédio, essa tentativa, enfim, vem aumentando, a incidência desse tipo de problema vem aumentando nos últimos anos? Ou é impressão nossa? Na verdade, o assédio eleitoral talvez seja uma nova nomenclatura daquilo que ocorre desde os tempos da República Velha, ou seja, toda e qualquer relação de poder, né, e a relação de trabalho é uma relação de poder, né? Você tem eventualmente a iniciativa do empregador em tentar vincular o voto, querer interferir na decisão dos empregados contratados. E é claro, hoje nós temos um novo contexto, temos essa nova construção, assédio eleitoral, que inclusive tem se consolidado no judiciário, ou seja, digamos, temos decisões que acabam confirmando a nossa tese, né? E daí a importância de se difundir mais e mais esse tema para que, dentre outras coisas, né, trabalhadores e trabalhadoras possam livremente exercer o direito fundamental de voto. Nas últimas eleições que nós tivemos para presidente aqui do Brasil, ficou muito notório o assédio eleitoral. Houve uma grande notoriedade, uma grande divulgação, talvez maior. Como combater isso nas empresas? Porque muitas vezes o funcionário ele sofre com isso, mas como é que ele denuncia isso? Porque ele também fica numa saia justa muitas vezes. O medo, né? O medo de perder o emprego, enfim, essas coisas. Isso, o assédio eleitoral, ele é cruel porque justamente coloca o trabalhador nessa escolha difícil entre exercer plenamente a sua cidadania com o seu voto livre ou manter a sua fonte de sustento, de sua família. Então, por isso que é uma prática que nós temos que combater com muita firmeza, garantindo o princípio democrático, as eleições livres, pacíficas, né? Então, nós temos que combater essa prática irregular que prejudica toda a comunidade, né? Em 2022 nós tivemos eleições muito polarizadas
E agora nas eleições municipais atuais, as práticas elas podem ser mais pulverizadas, né, mais sutis, menos intensas, mais capilarizadas. Então é importante disseminar informações, conhecer as instituições para as quais denunciar, para justamente haver uma responsabilização adequada dessas práticas. O Paraná hoje é o terceiro estado que mais acontecem essas práticas. Ainda a gente tem muito que evoluir, doutor? Bom, eu não sei se nós somos o terceiro que mais ocorre. Talvez seja o terceiro que mais se tem denúncias, né? Os trabalhadores e trabalhadoras do Paraná têm ciência da importância do direito ao voto e têm procurado o Ministério Público do Trabalho para enfrentar esse tema. Eu não tenho dúvida que esse é o tema do momento, seja por conta do pleito eleitoral, seja por conta do processo em que a gente está passando, das novas mídias, das novas tecnologias que permitem que o assédio eleitoral seja efetivamente registrado, uma foto, um vídeo que certamente acaba por facilitar a nossa atuação. É absolutamente imprescindível que o trabalhador tenha ciência da sua liberdade, né, e que saiba que a manutenção ou não do posto de trabalho, ou seja, do emprego, não tem nada a ver com quem ele for votar no dia 6 de outubro. A gente acompanhou uma série de denúncias, alguns casos foram bem estampados, enfim, na mídia. O que acontece com o empregador, ou o que vem acontecendo com o empregador, caso se caracterize essa problemática? O assédio eleitoral ele tem várias implicações, né? Tem implicações criminais, eleitorais, civis, administrativas e trabalhistas. Então, o Ministério Público do Trabalho, no âmbito trabalhista, vai atuar instaurando investigação, se for o caso, expedindo recomendações para que esse empregador se retrate, publique notas de esclarecimento, que hoje a imagem, a veiculação de informações, ela tem um poder muito grande. Né? Pode também propor a assinatura de termos de ajuste de conduta, que são modos conciliatórios de resolver um conflito. Então, o próprio empregador ajusta voluntariamente sua conduta ao ordenamento, e com isso nós temos o fim do conflito, ou em casos mais graves, ao ajuizamento de ação civil pública, pleiteando judicialmente o cumprimento de obrigações de fazer, não fazer, e também o pagamento de indenização por dano moral coletivo. E hoje não só o resultado, as condenações financeiras elas têm repercussão, mas também a reputação do empregador, a imagem que ele transmite à sociedade hoje de estar vinculada a uma irregularidade. Por isso que é tão importante ter ciência de todas essas responsabilizações que estão implicadas na prática do assédio. Doutora, para denúncias, por exemplo, aqui em Foz do Iguaçu, como são feitas essas denúncias pelos trabalhadores? É de uma forma anônima? É claro, ela vai identificar a empresa, mas esse trabalhador, ele se identifica anonimamente ou não? As denúncias, elas podem ser anônimas ou sigilosas, então isso é muito importante, que o trabalhador possa acessar esses órgãos públicos sabendo que a identidade vai ser preservada e que pode ser também até anonimamente apresentar essas informações pelo site do Ministério Público do Trabalho, pessoalmente na unidade da Procuradoria, por e-mail, por telefone. Então, os meios para encaminhar as irregularidades são bastante diversos e acessíveis. Eu queria falar assim, porque essa é uma temática que está sendo bastante discutida, autoridades, um encontro em Foz do Iguaçu, e sendo realizado inclusive na sede do Cinecoff. O que exatamente está sendo tratado nesse encontro e a partir daqui, o que sai daqui em termos práticos para a melhoria de toda essa problemática? A Cláudia disse muito bem, ou seja, o assédio eleitoral tem várias implicações. E esse encontro nada mais é do que uma apresentação pública da atuação em conjunto de vários atores do sistema de justiça. Então, por exemplo, a gente teve aqui hoje uma representante do Tribunal Regional Eleitoral, a desembargadora Tatiane. E qual que é o ponto aqui, qual que é o link dessa atuação? A justiça eleitoral, em regra, alcança apenas o candidato.
ela não tem competência para alcançar o empregador, certo? Então, eventualmente, por abuso de poder econômico, a Justiça Eleitoral pode impugnar, pode cancelar, enfim. Diferentemente, o Ministério Público do Trabalho e a Justiça do Trabalho, a partir do mesmo fato, não é, Cláudia? Atuam em face do empregador. Então a gente fecha esses elos e busca estabelecer uma responsabilização ampla. Ou seja, todo e qualquer ator que eventualmente tenha responsabilidade pelo assédio eleitoral será, desde que comprovado, efetivamente responsabilizado, né? Seja no âmbito da Justiça Eleitoral, inclusive por questões criminais, né, por conta da competência, seja no âmbito da Justiça do Trabalho, onde o empregador é efetivamente alcançado para efetivamente pagar por essa conduta classificada como ilícita, né, e absolutamente reprovável. E desse encontro, quais foram, o que será divulgado, quais são as práticas que serão implantadas após esse encontro, ou apenas foi um encontro para se discutir essa questão do assédio eleitoral, doutora? O encontro teve por objetivo unir todas as instituições que atuam na temática, né, apresentar para a comunidade, especialmente para os representantes das entidades sindicais, profissionais e patronais, interessados no tema, advogados, apresentar a temática, entender o que é o assédio eleitoral, que isso é muito importante, identificar condutas assediadoras, saber para quem denunciar e o que pode ocorrer com tais práticas, caso constatadas. O objetivo foi disseminar informações e a partir desse encontro nós esperamos que os trabalhadores sejam orientados, seja pelas suas entidades sindicais, os empregadores tenham também acesso a essa informação e juntos nós consigamos defender o princípio democrático, que é o interesse de todos. Existe algum trabalho, como esse encontro que acontece em Foz, mas em outras épocas, onde tanto o Ministério Público quanto a Justiça Eleitoral, enfim, vem realizando nesse sentido de conscientizar cada vez mais os empregadores? Esse diálogo ele vem evoluindo nos últimos pleitos, desde 2018, né? Eu quero crer que em 2022 a gente começou a concretizar isso e agora, em 2024, isso é efetivamente solidificado a partir da assinatura de um termo de convênio, ou seja, há um compromisso formal dessas instituições de atuar conjuntamente. Tanto que, se uma denúncia chegar no site do TSE, vai para todos os órgãos. Da mesma forma, se essa mesma denúncia chega no site do Ministério Público do Trabalho, automaticamente ela é replicada para os outros órgãos. Da mesma forma, com base nesse termo de compromisso, existe a possibilidade de compartilhamento de provas, ou seja, as provas eventualmente colhidas no inquérito conduzido no âmbito do Ministério Público do Trabalho poderão ser utilizadas numa eventual responsabilização eleitoral ou criminal e vice-versa. Então essa, me parece, a grande sacada dessa interlocução. E, obviamente, a advocacia, mas principalmente os sindicatos, têm um papel importantíssimo, porque é o Sinecof que tem o diálogo direto com o trabalhador. Muitas vezes ele não vai procurar a procuradoria, ele vai procurar o sindicato, até porque ele não sabe bem, ele tem dúvida e tal, e o sindicato vai ter que fazer esse meio campo e dizer, não, isso não está certo, você tem amparo jurídico, e o sindicato vai encaminhar ao Ministério Público do Trabalho para que essa conduta cesse. Que tenhamos aí eleições pacíficas, tranquilas e principalmente democráticas. Doutores, nós gostaríamos muito de agradecer a presença de vocês conosco aqui no Fala Sinecof, trazendo essa temática que é tão importante e levando essa informação para toda a comunidade. Muito obrigada. Acho que na defesa, né, da democracia, exatamente, do cidadão, do direito do cidadão, enfim, em escolher aqueles que eles realmente querem que sejam no poder. Acho que é muito importante isso. Doutora Cláudia, doutor Alberto, muito obrigada mais uma vez pela presença. Obrigado. Obrigada. E o Fala Sinecof vai ficando por aqui, mas a gente vai na próxima semana com outras temáticas. Vamos continuar, inclusive, com essa temática também de assédio eleitoral.
Mas nos acompanhe no nosso canal do YouTube, dê aquele sininho, né? Exatamente, Compartilhe. nas nossas redes sociais oficiais aqui no Cinecop, porque tem muitas novidades para você também. Até a próxima semana. Até Tchau. lá.